Saúde, paz e prosperidade, igreja. Tudo bem com você? Aleluia. Vira para essa pessoa que está do seu lado e diga para ele assim: o ministério do céu adverte, beleza pega, então fica perto de mim. Aleluia. Só os bonitos digam aleluia. Os feios, por favor, fiquem calados. Ficou um monte de gente calada. Só os bonitos digam aleluia. Diga para o seu irmão assim: você já é bonito, emergido ainda, você está perto de maravilhoso. Bom, abra sua Bíblia comigo aí, no livro de 2 Reis, capítulo 5, vamos ler este texto tão rico de tantas coisas para nós aqui hoje. Segundo Reis, capítulo 5, acho que a maioria de vocês conhecem esse texto. Vamos ler todo o texto. Quem achou aí, diga achei. Naamã, comandante do exército da Síria, era muito respeitado pelo rei de seu país, porque por meio de Naamã, o Senhor, diga comigo, o Senhor, diga-me mais uma vez, o Senhor, Deus tinha dado vitória aos exércitos sírios. Ele era um homem, ele era um soldado valente, mas sofria de uma terrível doença de pele, diga comigo, lepra. Num dos seus ataques contra Israel, os sírios haviam levado como prisioneiro uma menina, que ficou sendo escrava de uma mulher de Naamã. Um dia, a menina disse à patroa: eu gostaria que o meu patrão fosse falar com o profeta que mora em Samaria, pois ele o curaria de sua doença. Então Naamã foi falar com o rei, diga, falar com o rei, e contou o que a menina tinha dito. O rei ordenou: vá falar com o rei de Israel e entregue esta carta a ele. Então Naamã saiu, levando uns 350 quilos de prata, uns 700 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Diga comigo, Naamã saiu. A carta que ele levava dizia assim: esta carta é para apresentar a Naamã, que é meu oficial, eu quero que você o cure. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou suas roupas em sinal de medo, exclamou e disse: como é que o rei da Síria quer que eu cure este homem? Será que ele pensa que eu sou Deus e que tem o poder de dar vida e tirar? Ele está querendo briga. O profeta Eliseu soube o que havia acontecido e mandou dizer ao rei: por que o senhor está tão preocupado? Mande que esse homem venha falar comigo e eu mostrarei a ele que há um profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros, parou na porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou que o empregado saísse e dissesse a ele que fosse se lavar 7 vezes no rio Jordão, e assim ficaria completamente curado de sua doença. Mas Naamã ficou muito zangado e disse: eu pensava que pelo menos o profeta ia sair e falar comigo, e que oraria ao Senhor, seu Deus, e passaria a mão sobre o lugar doente e me curaria. Além disso, por acaso os rios Abana e Farpá em Damasco não são melhores do que qualquer rio da terra de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar curado? E foi embora muito bravo. Então, um dos seus empregados foram até o lugar onde ele estava e disseram: se o profeta mandasse o senhor fazer alguma coisa difícil, por acaso o senhor não faria? Por que o senhor não pode se lavar, como ele disse, e ficar curado? Então Naamã desceu até o rio Jordão e mergulhou 7 vezes, como Eliseu tinha dito, e ficou completamente curado. A sua carne ficou firme e sadia como uma de uma criança. Depois ele voltou com todos os seus homens até o lugar onde Eliseu estava, e disse: agora eu sei que no mundo inteiro não existe Deus, a não ser o Deus de Israel. Aceite um presente meu, por favor. Eliseu respondeu: juro pelo Senhor, Deus vivo, quem eu sirvo, e não aceitarei nenhum presente. Naamã insistiu com ele para que ele aceitasse, mas ele não quis. Aí Naamã disse: já que o senhor não quer aceitar meu presente, então deixe que eu leve para casa 2 mulas carregadas de terra, porque agora em diante eu não vou mais oferecer sacrifícios e ofertas completamente queimadas a nenhum Deus, a não ser o Deus, o Senhor.
Mas eu gostaria que ele me perdoasse de uma coisa, que é o seguinte: quando eu tiver que acompanhar o meu rei ao templo de Rimon, o Deus da Síria, para ali adorar, eu vou ter que adorá-lo também. Que o Senhor Deus me perdoe por isso. Eliseu disse: adeus, boa viagem. Geazi, o empregado de Eliseu, começou a pensar assim: o meu patrão deixou que Naamã fosse embora, sem pagar nada. Ele devia ter aceitado o que o sírio estava oferecendo. Repete comigo: ele devia ter aceitado o que o sírio estava oferecendo. Juro pelo Senhor Deus vivo que vou correr atrás dele e receber alguma coisa. Então Geazi saiu correndo. Quando Naamã viu que um homem vinha correndo atrás dele, desceu do carro e perguntou: alguma coisa aconteceu? Não, respondeu Geazi, mas o meu patrão mandou dizer que agora mesmo chegaram 2 membros dos grupos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Então ele gostaria que o Senhor desse a ele uns 30 quilos de prata e 2 mudas de roupas finas. Naamã disse: por favor, leve 60 quilos de prata. Insistiu com ele. Então pôs a prata em 2 sacos, entregou a prata, as 2 mudas de roupa, aos 2 empregados, e mandou que eles fossem com Geazi. Quando ele chegou ao morro onde Eliseu morava, Geazi pegou os 2 sacos, carregou-os para dentro de casa e depois mandou embora os empregados de Naamã. Entrou em casa de novo e foi falar com Eliseu, e este perguntou: onde você foi? Eu não fui a lugar nenhum, respondeu Geazi. Mas Eliseu disse: o meu espírito estava com você quando aquele homem desceu do carro para falar com você. Esta não era ocasião para você aceitar dinheiro e roupas, plantação de oliveiras e de uvas, ovelhas e gados de empregados e empregadas. Portanto, a doença de Naamã vai pegar em você, e os seus descendentes a terão para sempre. Quando saiu dali, Geazi tinha pegado a doença, ou a lepra, e sua pele estava branca como a neve. Pai, muito obrigado por este tempo, por este dia. Foi esse dia que o Senhor fez, nós cremos nisso. E esses 3 dias o Senhor está marcando para que nós sejamos emergidos pelo Teu Espírito Santo para este ano de 2013, que é o ano da resposta. É o ano da conquista e também é o ano da afirmação. E principalmente o ano da porção dobrada. Nós cremos e recebemos da parte do Senhor que o Senhor vai ter para ministrar no nosso coração aqui hoje, em nome de Jesus. Quantos creem, digam? Amém. Pode sentar aí, quem ainda está de pé. Irmãos, esse ano de 2013, está sendo profetizado sobre ele, que esse será o ano de porção dobrada, que esse será um ano de afirmação. Eu acredito piamente nisso. Este é um ano de afirmação para mim e um ano de afirmação para você. Isso é uma palavra profética que já está liberada. É um ano de resposta. Quantos de vocês precisam de uma resposta de Deus esse ano? O Espírito de Deus tem ministrado ao meu coração que esse ano nós teremos orações respondidas. Deus nos responderá coisas que até mesmo nós já esquecemos. Deus vai trazer isso à tona de novo. E essa convenção é tão profética de que coisa que você às vezes nem lembra de ter orado, vai imergir e vai virar uma afirmação para a sua vida. Isso é uma palavra profética. Mas quando o nosso pastor, o missionário Palaroni, me solicitou que estivesse dando uma palavra, eu disse para ele o que eu queria falar, o que o Espírito Santo estava gerando no meu coração. Eu vou começar aqui em Reis, mas vou terminar lá em 1 Samuel. Pode para você não ter nada a ver, mas você vai entender no final. Esse texto, ele fala de 3 momentos, 2 momentos com a mesma pessoa e um momento com uma pessoa diferente. E o que eu entendo para a gente emergir do Espírito? A gente tem que aprender algumas coisas que estão aqui nesse texto. Palavra de orientação para a nossa igreja, para crescimento de igreja, nós recebemos nosso pastor. Então hoje eu quero trazer uma palavra de direção profética para você. Porque dentro dos 5 ministérios, não existe ninguém maior nos 5 ministérios. O apóstolo tem sua função, o profeta tem sua função, o pastor tem sua função, o evangelista e o mestre têm sua função. Todos funcionam para edificar a casa de Deus, que é a igreja. Quantos entendem assim? Diga amém. Infelizmente, nós entendemos que os 5 ministérios são coisas como se fosse uma pirâmide dentro da igreja. Mas não é assim que funciona. Para Deus não funciona.
o livro de Efésios diz que esses 5 ministérios funcionam para edificação dos santos. Diga comigo, treinamento dos santos. E quando nós pensamos em treinamento, nós pensamos em aperfeiçoamento. E aperfeiçoamento, eu não estou falando aqui do valor moral da palavra. Aperfeiçoamento fala de me preparar para mim alcançar o meu propósito. Então eu estou aqui como o profeta nos 5 ministérios, na edificação da casa de Deus, é o cara do controle de qualidade. Ele fica vigiando se tudo está sendo direcionado do jeito que a planta mandou. Então eu estou aqui como profeta sobre a sua vida hoje, se você me permitir. E eu quero te dar uma direção, talvez aqui alguém hoje esteja perdendo, ou perdeu em algum momento da sua caminhada, um pouco da sua direção, por alguma coisa que aconteceu. Quando eu olho para a Bíblia, e por ter na minha veia assim, um ministério profético muito forte, e meu ministério profético não é sair daí revelando para todo mundo, não. Isso é uma outra face do ministério profético. Eu vejo direção profética para as coisas. Então, eu entendo que tem hora que Deus quer nos imergir, porque, veja bem, quando os pastores missionários Palarone disse que o tema dessa convenção seria a igreja emergida, eu perguntei para ele assim, mas por que emergida? Ele disse, porque ela já foi mergulhada e agora ela está saindo, voltando para um novo propósito, para um novo tempo. E aí, todo mês lá na igreja, a gente tira 3, 4, 5 dias para ficar de jejum, trancado em algum lugar, orando, só recebendo de Deus, ouvindo Deus, com a boca fechada. É importante a gente aprender isso. Tem gente aqui que ora e nunca ouve Deus falar. Porque Deus não é sem educação, Ele só vai falar quando você calar a boca. E aí Ele vai falar com você. Então eu tirando no final do ano esses dias, eu estava lá, o Espírito Santo me deu uma visão maravilhosa. Compartilhei com alguns irmãos. Sobre esse tema, eu via como se fosse, que eu perguntei para Deus, o que seria o ano de 2013? Eu vi um cálice numa mesa, um cálice de azeite, e de repente aquele cálice começou a encher sozinho, e depois ele molhou toda aquela mesa, e a mesa foi ficando encharcada, e o óleo começou a pingar. Eu pensando comigo, vendo aquilo. Uma visão bonita, mas que bagunça. O óleo derramando, desperdício de óleo. E o Espírito Santo falou assim comigo, não é assim. Quando você viu a primeira visão, que era a mesa, o cálice em cima da mesa, cheio de óleo, era apenas uma igreja, diga comigo, uma igreja natural. Diga comigo, ela parece ter óleo, mas esse óleo só está dentro dela. A igreja emergida do Espírito é a segunda igreja, o segundo momento da visão. É a igreja que está transbordando. Ela não está transbordando porque transborda nas reuniões, transborda nas convenções, tudo é muito chique, é muito maravilhoso. É maravilhoso estar aqui. Mas a igreja, o que o Espírito Santo me chamou a atenção foi o seguinte, olhe o que o óleo fez com a mesa. Olhe o que o óleo fez com a toalha. Você pegava na toalha, a toalha estava umedecida. Você pegava na mesa, ela estava molhada. Tudo onde o óleo pegou, onde o óleo caiu no chão, estava molhado. Então a igreja emergida é a igreja que vai umedecer essa nação, que vai contagiar essa nação com a unção que Deus está liberando sobre ela. Por isso que para mim é muito sério o que eu vi ontem, o nível de unção está subindo, nós seremos mergulhados. Você vai sair daqui amanhã, onde você pisar, experimenta pôr o pé em óleo. Onde você pisa, fica a marca do óleo. Então você vai sair daqui emergido, umedecido pelo Espírito Santo de Deus. Mas eu acredito que para isso acontecer, e Deus tem suas funções, algumas das funções de nos imergir é nos purificar, tomar um banho, é nos umedecer. Mas muitas vezes essa descida, talvez para alguém aqui, para um líder de célula, para um pastor, um líder de campo, até agora a coisa não virou, você tem sido às vezes confrontado, você vem ouvir o Silvio Galli nos ensinar, um ex-batista, nos ensinar a falar língua estranha. Eu fiquei olhando para a cara dele aqui hoje e falei assim, meu Deus,
Onde é que nós vamos parar? Um ex-batista vindo falar para a casa da bênção que nós temos que falar em língua estranha. Oi, meu irmão, com todo respeito ao meu pastor, eu me senti extremamente ofendido. Você não sentiu, não, irmão? Um ex-batista vir aqui falar para mim e para você que nós temos que falar em língua estranha. Meu irmão, o caso da bênção, quando nasce, o médico bate na bunda dele, não chora, ele ora em língua estranha. O cara vinha ensinar a falar língua estranha, mas tudo bem, vamos ouvir, glória a Deus, eu recebi 7 porradas na boca do estômago, tá maravilha. Fui ungido, fui marcado, recebi. Mas, poxa, o que é imergir? Imergir é o ser umedecido, mas nesse caso, e eu tenho que olhar para a Bíblia, eu tenho que olhar, Deus está querendo me dizer alguma coisa aqui, e essa coisa que Deus está querendo me dizer sobre Naamã é muito séria. Naamã teve que passar por uma submersão, para depois imergir limpo. Talvez para alguns de nós aqui, esses 3 dias é o Jordão, porque a gente chegou aqui com algum tipo de lepra. E aí, se você não submergir, você não vai imergir limpo. Até aí você já entendeu. Quantos estão me entendendo aqui? Diga amém. Você entende isso? Então tem gente que está com a lepra, mas não quer submergir. Ele quer imergir, mas não quer submergir. Você tem que entender que para imergir, tem que submergir primeiro. E aí eu começo a ver uns problemas aqui, e eu começo a identificar algumas coisas, e eu vou falar para vocês, eu me identifiquei com esse texto, e eu comecei a ficar preocupado, e antes de subir para cá, eu tive que pedir perdão a Deus de um monte de coisa. E foi tão bom esse tempo da manhã que eu estava ali chorando, o Espírito Santo foi ministrando no meu coração. Primeiro, a igreja imergida, ela vai ter que abandonar no fundo do rio um monte de coisa. Primeira coisa que vai ter que ficar no fundo do rio, a síndrome do chefe de Naamã. Você está falando de Naamã, você vai falar do chefe dele agora. Irmão, pastores, líderes, olha para mim. Líder de célula, líder de treinamento, líder de qualquer coisa que você seja. Olha para mim. Que tem um problema grave. A Bíblia diz que Naamã era comandante. Diga comigo, ele tinha uma posição. Diga comigo, ele tinha uma moral. Ele era muito respeitado e estimado pelo rei de seu país. E por meio de Naamã, o Senhor Deus, diga comigo, era usado por Deus. Porém, ele era o quê? Ele era o quê, igreja? Está vivo aí? Você sabe que o meu apelido é pastor sobremesa, né? Sabe por quê? Só prego depois do almoço. Então eu vou ver se eu acho alguma coisa aqui. A minha mira é boa, se tiver alguém dormindo aí. Entendeu? Isso foi meu pastor que falou isso. Como é que ele me ama, né? Então vocês têm que entender uma coisa. Pastor, mas o que tem o cara é respeitado. O cara, ele é usado por Deus. Ele tem uma posição, porém ele era o quê? Sabiamente nosso pastor ministrou para nós um tempo atrás. Por que Naamã ficou leproso? Depois vocês perguntam para ele. Pegue o DVD da mensagem. Naamã ficou leproso porque não cuidou dos seus relacionamentos exteriores. Lepra é uma doença que vem de dentro para fora. De fora para dentro, desculpa. Diga comigo. Lepra vem de fora para dentro. É uma doença chamada infecto contagiosa. É uma doença que vem de fora para dentro. Se eu não cuido do que está no exterior, eu fico leproso. Então Naamã estava tão seguro de si que ele não observou com quem ele estava se aliançando, com quem ele estava se aproximando, e acabou ficando leproso. Mas Naamã, queridos, ele tinha uma carta na manga, e talvez essa seja a minha carta na manga, seja a sua carta na manga, na casa de Deus. Qual é a carta na manga? Você descobria que ficava leproso pelos testes, você ia perdendo o quê? A sensibilidade. Lepra é uma doença que faz você perder a sensibilidade. Para você ocupar o cargo que Naamã tinha, você tem que ser uma pessoa criteriosa. Comandante do exército, tem uma posição, tem um status, tem um cargo, tem uma responsabilidade, tem um encargo. E aí ele
descuidadosamente se aproximou de leprosos, de alguém leproso, se contaminou, e a lepra vai fazendo a gente perder a sensibilidade. Você pode beliscar um leproso no lugar da lepra, que não vai sentir nada. Não sei se você já teve a oportunidade de ir no leprosário, eu já fui uma vez só na minha vida, não quero nunca mais voltar, só se Jesus mandar eu voltar lá. É um lugar horroroso. É um lugar horroroso, as pessoas têm a parte do corpo. A tendência da lepra é ir destruindo o tecido e você perde a sensibilidade. E Naamã, ele tinha uma carta na manga. Qual que era a carta na manga de Naamã? A armadura dele. Porque quando ele colocava aquela armadura, resolvia o problema dele. E a gente tem que tomar cuidado com isso. A igreja que está submersa por enquanto, que vai emergir, vai ter que largar no fundo do rio toda a sua armadura que tampa a sua lepra. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Sabe por quê? Porque a armadura de um comandante de guerra, ela era diferenciada do exército. Ele não vestia a mesma armadura. E por ele não vestir a mesma armadura, ele tinha uma armadura diferenciada. A armadura dele impunha quem ele era. E ele era conquistador mesmo, ele tinha fruto, ele tinha resultado. Diga comigo, ele tinha fruto, ele tinha resultado, ele tinha conquista. Agora, eu te faço uma pergunta, quem é que tem fruto? Quem é que tem conquista? Quem é que tem ele estava construindo um legado. Quem é que tem tudo isso e quer abrir mão disso? Quem é que tem todas essas coisas e quer abrir mão disso? Ninguém, nem o mais burro. Então Naamã, ele agora descobre um subterfúgio. O que ele faz? Bom, eu tenho uma armadura, e o problema da minha lepra agora é só eu colocar minha armadura que eu imponho por ela. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem muita coisa na igreja que se torna uma armadura. Nosso talento se torna uma armadura. Nossa facilidade em fazer as coisas se torna armadura. O nosso grau de intelecto se torna uma armadura. Nossa capacidade de raciocínio torna uma armadura. O nosso poder crítico se torna uma armadura. A nossa sensibilidade de autossuficiência se torna uma armadura que a gente coloca, e muitas vezes debaixo daquela armadura se escondem lepras que estão fazendo a gente perder a sensibilidade e a gente não nota. Por quê? Naamã estava conquistando tanto que ele não parou para pensar que ele tinha que fazer um tratamento daquela lepra. E eu tenho um pouco assim de receio, de muita... Eu sou a favor de conquista, quem não quer conquistar? Mas tem hora que as conquistas nos envolvem tanto, que eu vou te falar uma coisa. Para o exército, gente, ele tinha uma armadura. Mas eu quero te falar uma coisa, dentro de casa ele tinha que tirar aquela armadura. Sabe por quê? Porque para a nossa família não tem armadura. Para os nossos filhos não tem armadura. Para as esposas não tem armadura. Para os esposos não tem armadura. Dentro de casa, a gente tem que tirar a armadura. Porque ninguém dorme de armadura. E por que às vezes Deus quer nos submergir para nos imergir de volta no Espírito? Porque a gente, muitas vezes, está levando uma vida paralela. A gente tem uma vida no exército e uma vida no lar. E para Deus, isso não dá. Deus tem que olhar para a gente e ver uma coisa coesa, homogênea. Eu sou a mesma coisa aqui, a mesma coisa ali, e em todo lugar. E esse cara, ele está agora precisando ser submergido, porque ele desenvolveu uma vida paralela. E outra, você acredita que a mulher dele quer deitar com ele em casa? Com ele leproso daquele jeito? Não pode, ela não pode nem encostar nele. Diga para a pessoa que está do seu lado, em casa, todo mundo sabe o que tem debaixo da armadura. Todo mundo sabe. Quantos entendem o que eu estou dizendo aqui nessa tarde? Todo mundo sabe. Em casa todo mundo sabe o que está debaixo da armadura.
Só você perguntar. Mas a gente busca as nossas cartas na manga. Uns buscam sua eloquência, a armadura dele é eloquência. Uma pessoa que prega desse jeito, você é um santo de Deus. Você toma uma armadura. Eu estava comentando com os discípulos em casa, falando uma coisa engraçada. O ministério profético no Brasil foi vulgarizado. Não é, pastor Marcos? Foi vulgarizado. Não é, Anson? Negócio que ficou vulgar. Gente, o que Deus está falando com as pessoas? Deus me falou, Deus virou menino de recado. Deus virou mensagem de celular. Toda hora Deus me falou. Outra coisa, eu conheço um monte de gente que se diz ministério profético e tem a vida toda atrapalhada, pelo amor de Deus. Eu queria te alertar para uma coisa como profeta, talvez eu esteja jogando contra o meu próprio time, mas você tem que discernir qual profeta tem dom profético, qual outro que tem espírito de adivinhação. A igreja de hoje está ficando encantada com o número de placa, pelo amor de Deus, gente. Número de CPF, número de identidade. Você está se encantando com isso? Isso edifica você em quê? Um dia eu estava lá no monte, o cara falou assim, Moisés Roberto de Oliveira, MG 11496, 495, e rodou, e eu parei. Ele olhou para a minha cara, recebeu o varão? Não, minha identidade está no bolso, já tem muito tempo. Aí ele virou para mim assim, é manto. Eu falei, que manto? Isso aí até o capeta sabe. Se tem um lugar que o diabo trabalha, no SPC. Ué? Não é não? Se tem alguém que trabalha no SPC, me desculpe. Vulgarizou. Os talentos foram vulgarizados. Não, aquele... Chegou uma época no Brasil que o cantor, na mesma velocidade que ele cantava, ele voltava para o hotel e transava com 5, 6. Mas o importante é que ele ministrou unção, e aqui que está a síndrome do líder de Naamã. Ele sabia que o cara era leproso, e mesmo assim mantinha o cara na posição que ele estava. Entendeu? Isso para mim não é compromisso de liderança. Sabe por quê? Porque o Aloysio está dizendo aqui assim, agora há pouco, nós temos que buscar os irmãos que têm um talento. Ninguém quer fazer isso, porque isso realmente é difícil, é chato, aquela murrinha daquele irmão. Tem um talentinho, o nome já diz, talento, e talento mesmo. Fica segurando, né? Na igreja tem essas coisas, o talento e o ministério, mini-estéreo, pequeno e sem fruto. Aí o cara... O Aloysio acaba com a gente, você tem que lutar pelo irmão de um ministério, você está aqui. Agora, tem muita gente na igreja que é igual o líder de Naamã. Ele está segurando Naamã, porque Naamã é o cara dos 5 talentos. Ninguém quer abrir mão de uns 5 talentos. Ninguém quer abrir mão de um top 5. Ninguém quer. Não, vamos manter ele. Faz uma reunião secreta, Naamã, eu sei que você está leproso, eu já estou sabendo, mas vamos fingir que não está acontecendo nada, porque para mim o que importa é as suas conquistas. Deixa eu te falar, uma igreja imergida não se baseia em relacionamento por conquista, se relaciona por aliança. E aliança não é só o que você pode me dar, é o que eu vou fazer por você também. E no meio de muita liderança tem a síndrome do líder de Naamã. Mesmo sabendo que ele é leproso, mas não, vou manter o cara é bom. Irmãos, quantas vezes sentado em roda de pastor, eu nasci na igreja. Como é que é o cara? Qual que é o trabalho que ele faz? Levanta muito dinheiro, então tá bom. Mas ele tem um desvio de caráter, ele gosta de beber, tem problema não, desde que ele levante o que tem que levantar. É assim? Irmãos, eu prezo pela vida de Deus. O cara pode não ter teologia nenhuma, saber pregar nada. Mas se ele chegou na frente da igreja e liberou a vida de Deus, a vida começou a fluir, para mim já resolveu. Não estou precisando de profissional do exército.
Nós precisamos de gente que viva a vida do reino. Não, Naamã, fica aí. Diga comigo, posição, moral, cargo, Deus usava, mas era leproso. Deixa eu falar uma coisa para você, Deus usa leproso também. Mas tem um versículo lá em Hebreus que fala assim, segui a paz com todos e sem a qual ninguém. Eu vou falar uma coisa para você, você consegue um monte de coisa na sua vida sem santificação. Você consegue edificar a igreja sem santificação. Você consegue ser profissional sem santificação. Você pode até ser sem marido sem santificação. Ser esposa sem santificação. Ser músico sem santificação. Ser dançarino sem santificação. Ser líder de célula sem santificação. Mas ver o Senhor você não consegue não. E para nós o que nós estamos edificando é a igreja do Senhor que vai vê-lo um dia. Então nós temos que tomar muito cuidado. Que o Espírito Santo tenha misericórdia de nós. Se precisar nos submergir até amanhã, para tirar alguma lepra de nós, eu quero que Ele me submerja em nome de Jesus. Eu não quero ser uma pessoa insensível. Aí quando ele está agora leproso, ele tem um processo para submergir e imergir. Qual que é o processo? A menina que está na casa dele, que a Bíblia não fala nem o nome, ele trouxe. E ele só trouxe porque essa menina, no mínimo, eles devem ter matado os pais dela. No mínimo, porque se trouxe prisioneira, a Síria entrava, saqueava, matava, trazia os jovens, as crianças, deixava, arrebentava com tudo. Agora essa menina está lá servindo o cara que fez a destruição do país dela. Mas essa menina já é a igreja imergida, porque a igreja imergida é a igreja curada. Ela podia ter olhado para aquele cara e falar assim, esse desgraçado, tem que morrer mesmo. Matou lá um monte de gente do meu país, nem sei se foi ele que matou meus pais, acabou com a minha família, destruiu com a minha história, eu estou aqui agora. Mas ela chama ele de meu Senhor. Se o meu Senhor consultasse o profeta que está, essa menina tem um coração que eu quero absorver para a minha vida. Ela conseguiu olhar para quem prejudicou ela e ainda conseguir servir. Isso é igreja imergida, irmão. A pessoa que consegue olhar para quem prejudicou e ainda conseguir servir. Essa menina é crente pra caramba, meu irmão. Ela falou, fala para ele que tem um profeta. Aqui tem um segredo de família. Automaticamente a mulher de Naamã, ela deve ter ido falar com ele. E eu também admiro a mulher de Naamã. Porque se ela não valorizasse o marido dela, ela podia ter falado o quê? Menina, cala a boca, eu estou esperando ele terminar de morrer. Mas ela se importa com a cura do marido dela. Irmãs, vocês são casados? Só um aspas para vocês aqui. Vocês têm que querer que o marido de vocês seja o homem que Deus quer na face da terra. Porque essa mulher estava preocupada com o marido dela. Se ela fosse uma mulher picareta, ela falava assim, deixa esse troço morrer. Isso é para ele ver o tanto de humilhação que eu já passei, mas ela vai lá e fala com ele, olha, essa lepra sua tem jeito. Bem-aventuradas são as mulheres que olham para os seus maridos e dizem para eles, essa lepra sua tem jeito. Ele foi, pegou uma carta, foi, e parece que agora as coisas são restabelecidas ali na vida de Naamã, porque o chefe dele se interessa pela cura, virou o momento. Não, eu quero que você seja curado, vai lá, toma uma carta, ele vai. Mas aí ele chega lá, entrega a carta para o rei, e o rei fica atemorizado, aí Eliseu fica sabendo, vai lá e dá a notícia para ele, nem recebe. Olha aqui para mim, eu gosto dessa igreja aqui. Irmão, se Eliseu fosse como determinados pastores que a gente conhece por aí, ele tinha parado tudo para receber Naamã. Sabe por quê? Porque tem gente que acha que o seu sucesso está ligado à posição das pessoas com quem ele vai conhecer. Ele podia ter falado, o quê? Quem? Está vindo? Nosso Deus, eu estou precisando de uma afirmação ministerial aí. Pode falar, vamos marcar aqui um jantar para Naamã. Jantar para Naamã, porque... Mas o profeta, ele está leproso, não tem problema não, ele é Naamã. E muitas vezes, pastor, a gente faz isso, a gente recebe Naamã na nossa casa e põe na nossa mesa, não quer nem saber se ele está leproso, em vez de a gente dar uma ordem profética, a gente quer fazer um acordo político com ele.
Tomar cuidado com isso. Eliseu falou, quem está aí, Naamã, qual é o problema dele? Ele tem lepra. Tá bom, manda ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão e que ele vai ficar curado. Tchau. Aí o Naamã vira e fala assim, eu achei que ele tinha algo melhor para mim. Porque Eliseu está querendo levar Naamã para o nível que ele já está. Uma igreja imergida quer ver outra pessoa imergida. Mas essa pessoa que já está imergida tem que falar para a pessoa que não está, que ela tem que submergir. E eu gosto de Eliseu porque ele não tem medo de falar que o Naamã tem que submergir. Às vezes na igreja a gente tem medo de falar que as pessoas têm que submergir. Não, meu irmão, vai submergir sim. Vai submergir. Antes de imergir, vai submergir. Ele vai, eu achei que você tinha alguma coisa melhor. E vai embora. Agora começa um processo. Qual a igreja que vai ser imergida? Eu quero falar para os líderes em geral, de tudo aqui que está aqui. Para Deus tirar uma lepra da gente, algumas coisas precisam começar a acontecer. Primeiro, a gente tem que entender que mesmo as pessoas que nós não valorizamos, um talento, elas podem ter uma palavra de direção para a gente. Porque às vezes a gente está numa posição tão alta que a gente não quer escutar ninguém. Não quer escutar ninguém. Nós somos o salvador do mundo. Então vai para a cruz então. Não quer escutar ninguém. Segundo, ele só descobriu que tinha um profeta que poderia curá-lo, porque ele deu ouvido para a mulher dele. Ele valorizou a sua família. E muitas vezes, nós vamos carregar a lepra o resto da nossa vida se a gente não aprender a valorizar a nossa família. Dentro da nossa casa tem uma palavra de direção para a gente também. Amém, gente? Quantos entendem o que eu estou dizendo? Eu aprendi, minha filha, cadê ela? Está brincando? Está ali, Maria Eduarda, 4 anos de idade. Foi ela que me discipulou para me ser liberto do futebol. Eu gosto de futebol ainda, não parei de gostar não, eu gosto de jogar, gosto de ver. Mas ela é viciada, irmão. Gostava. Aí um dia eu estava sentado em casa, falou, pai, vamos brincar aqui? Eu falei, vamos. E ser pai de uma menina é engraçado. Ela traz um monte de boneca. E ela fala, pai, troca a roupa da boneca. E eu estou trocando roupa de boneca. E a gente vai envolvendo, ela está ali brincando. Eu estava vendo um jogo e brincando com ela, interagindo. Mas tem hora que você dá mais atenção para a televisão para o seu filho. Eu estava lá. E ela falou assim, pai. Eu falei, fala minha filha, a boneca está com fome, pai, dá mamar para ela. Vocês riem porque não é com vocês. Aí eu estou lá brincando com ela. Aí estava lá tendo um jogo lá, eu falei, vai seu burro, toca a bola. Vira o jogo, idiota. Está vendo o jogo? Ela, muito cheia do Espírito Santo, com uma bonequinha na mão, falou para ela mesma, em voz alta, para mim ouvir. Não sei para que ele conversa com a televisão, ninguém está ouvindo ele. Acabou. Maria, nunca mais. Eu gritei no futebol. Discipulado é uma vez só. Não sei para que ele está conversando com a televisão. Eles não estão ouvindo ele. A gente tem que passar a ouvir nossa família, irmão. Se a gente quiser ficar livre da lepra, a gente vai precisar passar a ouvir gente sem importância. E vai ter que passar a viver uma vida ouvindo a sua família. Para a gente ser submergido e imergido como consequência disso. Aí vem o segundo passo, os empregados dele devem ter chegado até com medo. Ô patrão, até gaguejado. Ô patrão, ô chefe, fala uma coisa com o senhor. Se ele tivesse te pedido coisa difícil, você fazia, não fazia? Fazia. Então o que custa? Vai lá no Jordão. Sabe por quê, irmão? Porque por mais que uma armadura esconda o que está por debaixo dela, nossa equipe sabe das nossas lepras. E eu vou dizer uma coisa para você, ninguém está querendo que você morra. Esses caras mostraram que eles amavam Naamã. Eles queriam ver ele curado. Diferente de muito liderado por aí, quer ver o líder morto. Porque eles entendiam que as conquistas que eles tiveram foi por causa da liderança de Naamã. Ponto, cheguei onde eu queria agora.
Você sabe por quê que eles aconselharam o seu patrão, seu chefe, a mergulhar no rio? Eles tinham desejo de que ele fosse submergido, porque eles sabiam que todas as conquistas que eles tiveram foi por causa da vida dele. Eles tinham mais entendimento de aliança do que muito crente tem por aí. Não, esse cara não pode morrer. Nós não podemos perder ele, porque ele é o instrumento de Deus para nos levar às conquistas. Irmãos, para a gente ser submergido, a gente vai ter que passar a ouvir gente menor do que a gente. A Bíblia diz assim: considerem os outros superiores a vocês mesmos. Quantas vezes nós, na nossa posição de líder de célula, de pastor, a gente não ouve mais ninguém, a gente acha que tudo é a teoria da conspiração. Estão contra mim, estão querendo matar minha voz profética, estão querendo destruir meu ministério, eu sinto isso no meu espírito. Mentira. Você parou de ouvir as pessoas. Às vezes as pessoas dizem coisas para a gente que parece às vezes uma afronta, mas não é, uma direção de Deus. É uma direção de Deus. É um mover de Deus em direção à sua vida. Mas a gente precisa entender que precisamos ouvir essas pessoas. Gente que está perto de nós no dia a dia, que já conquistou com a gente. E eu quero dizer o seguinte, que a lepra, ela só vai impedir você de conquistar as coisas. Quer tirar você de onde você está indo. E aí, ele submerge, emerge, submerge, emerge, 7 vezes. Sabe, nos momentos da minha vida, tem hora que eu me sinto como Naamã. Você já viu a baleia, qualquer baleia, a maioria das baleias, elas aguentam ficar submergidas por 30, 40 minutos, consegue tranquilamente, ficar sem oxigênio. Tem hora que ela vem e você vê aquelas imagens, solta aquele jato d'água, aquele buraco que elas têm no dorso, assim, tuf, aí depois mergulha de novo. Tem hora que na minha caminhada eu sinto isso, que eu estou lá submergido, sem ar, que vai morrer, e depois eu venho para fora, Deus traz a gente para fora, né, Roberto? A gente respira, aí Deus vai lá e puf, mergulha a gente de novo. Aí você passa um tempo, aí quando você está para morrer, Deus te traz de novo, puf, você respira, e Deus vai fazer isso quantas vezes for necessário, até que você suba limpo de novo. Você subir limpo, não, agora tá bom, agora está limpo, vou ficar aqui. Sabe por quê, irmão? Porque a gente fala assim, mas eu não estou leproso. Irmão, a lepra é o primeiro caminho para a quebra de uma aliança, porque ela faz a gente perder sensibilidade. E uma pessoa sem sensibilidade, por exemplo, hoje de manhã, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é possível alguém ficar passivo numa reunião como aquela de manhã? Irmão, até Satanás falou em língua estranha aqui hoje de manhã. Se o diabo bobeasse aqui 2 minutos, ele estava falando em língua também. Porque a presença de Deus está tão forte. Ele fica, passasse uma mosca, comia. Isso é lepra. Outra coisa da lepra, e ela é grave, ela é muito grave, sabe o que é? É a gente querer que as pessoas nos suportem nas nossas posições do mesmo jeito. Não, eu sou Naamã, rapaz. Quem é você? Você é leproso. Eu sou Naamã. Sou leproso, mas sou Naamã. É igual aquelas pessoas que usam aquelas desculpas assim, na minha pior miséria, quando eu estou mal, aí é que Deus me usa. Uma raiva disso. Deus usa até a mula. Deus usa até papagaio, se precisar. É quando eu estou mal que Deus me usa. É para mostrar misericórdia para você acordar. Agora perde a sensibilidade. Não quer ouvir mais a posição, eu sou aqui. Que é o quê, irmão? O grande eu sou só tem um. Tem gente que quase fala assim, glória a mim, louvado seja eu. Agora ele tem que submergir. Diga comigo, é necessário submergir.
Enquanto esse processo está acontecendo, ele levanta, é curado. Guarda aí no seu coração que ele quis dar uma oferta para Eliseu e Eliseu rejeitou. Não foi assim? Eu vou te falar porque que Eliseu rejeitou. Apesar de que tem muita gente que ainda recebe a oferta de Naamã, mas tudo bem, isso daqui a pouco. Naamã, ele precisou submergir. E eu queria usar esses minutos que eu tenho, até para sair um pouco desse contexto profético, para falar uma coisa que está no meu coração. Se eu tiver depois errado, o Palarone acaba comigo depois. Mas essa nossa convenção, ela representa muita coisa para a nossa igreja no Brasil. E eu tenho caminhado aqui, e vindo aqui, já tenho 5 anos, quase 5, 6 anos que eu tenho vindo aqui. E eu ouço uma palavra falada desde quando eu cheguei aqui. Aliança. Aliança. Nós temos uma aliança. E todo mundo enche a boca quando chega aqui para falar assim: eu tenho uma aliança, ou eu estou na aliança, ou faço parte da aliança. Eu fico olhando aquilo, achava bonito, quando logo que eu cheguei, uma aliança, que negócio legal. E aí eu recebi um formulário na primeira vez que eles disse: você faz parte da aliança. Eu nem sabia o que eu ia responder. E aí o que foi acontecendo? Deus foi nos juntando. Paraná, sul de Minas, norte do Brasil, nordeste, gente de tudo quanto é lado aqui, estado de São Paulo. Irmãos, e nós falamos que temos mentirosamente uma aliança, e eu não vejo que nós temos uma aliança. Desculpem falar, pastor, mas isso para mim é tudo papo furado, sabe? Eu tenho todo respeito a vocês. Vocês têm, o tempo que eu tenho de ministério, vocês têm de minuto calado. Então, eu estou muito novo no ministério. Mas eu não vejo, eu olho para a Bíblia e não vejo que a gente não tem aliança nenhuma. E na verdade eu acho que Deus, não sei se você vai gostar do que eu vou falar, Deus me trouxe aqui hoje para curar a gente dessa lepra aqui hoje. Essa lepra, dessa mentira que falamos que temos uma aliança. Irmãos, eu não vou começar nem por mim, tá? Eu não vou começar nem por mim, porque eu já passo vergonha, eu vou dizer logo eu. Se eu começasse a pedir para ficar de pé aqui, todos os pastores que trouxeram alguém com você que faz parte da aliança. Eu estou dizendo que o Palarone está alimentando a gente. Estou falando dele não. Desgasta, manda equipe para ajudar a nossa igreja. Ele não pediu para falar isso não, tá, gente? Eu estou falando aqui, eu estou até saindo da minha mensagem, que agora eu vou desabafar. Irmão, que aliança que é essa? Que eu só recebo e não dou nada. Quanto tempo você está casado com a Dani, ô Anse? 12 anos? Tem 12 anos que você só recebe dela? Você tem que dar também. Bastante. Que aliança que é essa? A gente só recebe. Só recebe. Sabiam, pastores, que a gente dá um prejuízo desgramado para a igreja de Santos? Se Palarone se focasse só aqui na igreja local, a igreja seria muito mais poderosa do que já é. Não, preciso fazer aqui uma transição, Palarone. Não, vai William, vai Davi, vai Israel, vai não sei quem. E a gente suga tudo. E eu tenho uma raiva de gente que só se aliança com os outros só enquanto tem alguma coisa para tirar. Irmãos, isso é horroroso. Você que está aí atrás me ouvindo, nunca se aliance com ninguém para usufruir do que ela tem. Se aliance porque aliança é compartilhamento de vida. Irmãos, eu era até um pouco tempo atrás o pior exemplo da aliança. Eu moro a 1.200 quilômetros daqui. Para trazer 20 irmãos comigo, quase que eu tinha que bater neles. Vocês sabem? Quase matei eles. 1.200 para vir não é fácil. Mas é uma vergonha, eu estou envergonhado de falar isso aqui. Porque o tanto que eu já recebi daqui, o tanto que eu já fui ministrado daqui, se hoje eu tenho uma direção ministerial clara, visão eu sempre tive, mas direção ministerial clara é graças à vida do Palarone e de tantos amigos que eu conheci, e agora
tem uma música que a gente canta assim, eu me entrego por inteiro, eu vou me gastar por inteiro. Nessa hora da aliança, você sabe por que eu vejo esse texto aqui de Naamã legal? Porque o líder dele tinha agora aí quebra aquela maldição, ele tem uma aliança tão forte que ele quer que o cara seja curado, que ele quer andar com aquele cara. A aliança é compartilhar isso. É um absurdo isso. Gente que ministra com material xerografado da escola de líder. Eu não vou nem falar disso, não. Senão eu vou passar mal aqui em cima. O Senhor quer nos curar desta... Se nós queremos ser imergidos amanhã, diga comigo, amanhã é o dia da imersão. Mas se eu quiser imergir, eu vou ter que submergir aqui hoje. Pode ficar com raiva de mim, não tem problema não. Eu vou embora amanhã. Outra coisa que nós temos um problema grave. Essa questão, ninguém aqui é obrigado a nada. Eu conheço alianças por aí que os caras são obrigados. Não, você compra meu material, anda do meu jeito, faz do que eu quero. Você não tem mais visão, você vira um cachorro na coleira. Mas aí o que acontece? Eu quero falar uma coisa para vocês. Quem está aqui à frente, dá uma olhada para o auditório. Quem está lá atrás, olha para frente. Olha como é que está o auditório. Está cheio, não está? Sim ou não? Mas já tem quantos anos que a gente vem aqui, esse auditório está cheio desse mesmo jeito? Mesma cara. Irmão, eu estou doido para começar a fazer convenção para aquele lado de fora ali. Agora por que não faz? Nós não honramos uma aliança. A gente prefere falar assim, o pastor Roberto, o pastor Beto, o pastor Paulo, o missionário Palarone, o Anson, me abandonou, não liga mais para mim. Irmãos, presta atenção. Eu falo com o apóstolo Doriel toda semana. Toda semana eu falo com ele. Pergunta para mim, quantas vezes no ano ele liga para mim? Se ligar muito, umas 2, 3. Toda semana eu tenho que ligar para ele. Sabe por quê? Porque quem quer aliança, não fica esperando ninguém vir atrás, vai atrás. O engraçado é que nós, pastores, pregamos tanto sobre aliança. Você me quer, então venha. Mas na hora da gente ir, a gente não vai. Pergunta para o Palarone quantas vezes eu ligo para ele toda semana. Toda semana eu falo com ele. Se eu não acho ele, eu ligo para a Miss. Se eu não acho a Miss, eu ligo para o Israel. Se eu não acho Israel, eu ligo para eu tenho que achar. Se eu não achar nenhum dos 4, eu vou orar. Aí Deus me revela onde é que ele está. Aí a gente começa a falar por telepatia. Oi, tudo bem aí, bispo? Ele assusta. Que voz é essa? Sou eu, Moisés. Essa lepra tem que sair. Deixa eu falar, por que eu estou falando isso? Porque nós nascemos numa cultura de gente que não sabe honrar a aliança. Não sabe. Como é que foi forjada a casa da bênção? Deus deu uma visão, um apóstolo. Vai, meu irmão, vai na fé, estou indo. Vai, aí estabelece, forma um império. Aquela coisa bonita, Deus te abençoa, daqui a pouco. Se isolou, Provérbios 18:1, aquele que se isola só busca seus próprios interesses. Eu não me misturo com fulano, porque eu tenho a minha visão. E daí que se dane sua visão lá, eu sei que você tem. Mas a gente precisa de andar com gente. Deus só edifica o ser humano através de outro ser humano. Isso, aí é que entra o que eu quero. Você fala, mas tem nada a ver com o que você está falando. Tem sim. A lepra de Naamã ia fazer com que ele não se relacionasse com mais ninguém. E quando eu estou nesse nível de insensibilidade, eu preciso submergir para imergir limpo, para me voltar a relacionar com as pessoas novamente. Porque o leproso não pode ficar perto de ninguém. O leproso não pode. Nós precisamos restaurar isso aqui. Quantos querem restaurar essa aliança de verdade? Pastores, quantos querem? Andar em aliança de verdade. Aliança não é só sugar o que o outro tem, não. O que você está fazendo aí? Me dá. Como é que faz? Manda para mim. Como é que faz encontro? É assim? Como é que faz reencontro? É assim? Como é que faz pós-encontro? É assim? Encontro de santidade? beleza. Agora que eu já aprendi, não preciso mais de você, não. Não é assim que as coisas funcionam.
fosse assim, casamento ia durar quanto tempo? Olha, minha filha, já transei com você, já comi da sua comida, já experimentei, não quer mais não, vai embora. É assim que a aliança se estabelece? Fala a verdade, quando nós discipulamos alguém, ou pastoreamos alguém, que aquela pessoa vem, a gente ajuda, tal, daqui a fala, não quero mais ficar com você não, como é que a gente se sente? E a gente acaba fazendo a mesma coisa. Outra coisa, que nós temos essa doutrina totalmente errada, a gente tem um problema de falar as coisas uns com os outros. Meu irmão, eu estou falando por mim, não estou falando por ninguém não. O dia que eu precisar falar alguma coisa com você, não é para te ofender, claro que eu te respeito, tem o princípio do respeito. Eu vou falar, e não vou trocar de roupa para falar isso. Nenhum problema, não tem nenhum problema que o meu pastor faça isso comigo. Eu não tenho nenhum problema desse com o Ansa. O Ansa, quando eu tiver que xingar ele, eu xingo ele. Eu ligo para ele só para xingar ele. Ele liga para me xingar também, filho da mãe. Estou nem aí com isso. Qual o problema? Eu estou vendo isso aqui, isso aqui, isso aqui. Isso é aliança, irmão, eu quero o seu crescimento. Eu caminho com pessoas, somente quando a gente se alegra com a conquista do outro. O irmão fala assim, olha, está acontecendo isso aqui, meu coração se enche de alegria. Quantas reuniões de pastor a gente foi, Roberto? Que os pastores chegam numa reunião de pastor só para mostrar o que comprou, o que conquistou, a marca da roupa. Porque isso é bobagem, isso é lepra. Talvez você não esteja me entendendo a fundo, mas o que o Espírito de Deus quer, Ele quer nos submergir nesse sábado, para que toda a lepra fique no fundo do rio, para que a gente suba para governar um exército novamente. Bata no ombro do seu irmão e diga assim, existe um exército que está te esperando, só voltar da água para conquistar com você. Eu quero terminar isso aqui. Pode. Oi? Sim. Ia morrer, é verdade. Exatamente. Misericórdia. Ia matar todo mundo. Boa, mano. Mas aí tem um problema. Diga comigo, Naamã resolveu o seu problema. Aí Naamã veio e falou assim, ó, Eliseu, quando eu vim para cá, eu trouxe uma oferta. Eu queria te entregar essa oferta. Eliseu falou assim, não quero não. Quero nada que é seu. Porque Eliseu sabe que, diga comigo, toda entrega gera uma aliança. Ele falou, não quero não, pode levar. Porque quando Naamã sai da Síria leproso, ele leva o dinheiro com ele. Aí do lado de cá tem quem? Geazi. E Geazi está vendo os cavalos. Olha, ele levou não sei quantos quilos de ouro, não sei quantos quilos de prata, não sei quantas mudas de roupa. Geazi está de olho naquilo. Geazi ficou olhando. E Geazi deve ter pensado assim, agora ele ofereceu, está resolvido, a escola de profeta vai bombar, acabou nossos problemas financeiros, vamos lá, é nós, vamos aí. Eles diziam, não, meu Deus do céu. Puxa vida, meu pastor está ficando doido, meu pastor está louco, rejeitou isso aí. Mas Eliseu sabia porque estava rejeitando. Irmãos, todos vocês sabem que eu sou de Valadares. Valadares é conhecida no Brasil como a cidade que mais manda gente ilegal para os Estados Unidos. Minha cidade tem 300 mil habitantes. E desses 300 mil habitantes que estão lá, ainda existem 85 mil valadarenses morando fora de Valadares. Desses 85 mil valadarenses morando fora de Valadares, 60 mil estão nos Estados Unidos. Desses 60 mil, deve ter uns 40 mil ilegal lá. É assim. E eu, como pastor de Valadares, e você tem que ir, irmão. Você ia para Monte, o cara queria ir para os Estados Unidos ilegal, porque lá tem os coiotes, que faz visto ilegal para os outros. Quando não faz ilegal, vai pela fronteira do México. Entra dentro de um porta-mala, atravessa, joga a pessoa nos Estados Unidos e volta. É assim que acontece. Isso aí, o burro ainda paga $30 mil por isso. Irmãos, aí o cara queria ir para os Estados Unidos ilegal, ia para os montes, o cara profetizar para ele, eu que eu sou contigo na fronteira.
Eis que eu tenho cegado os olhos da autoridade, meu servo. Tinha disso lá. Aí um belo dia, eu tinha acabado de assumir a igreja, minha personalidade era muito forte, eu tinha uns 22 anos por aí, estava lá na igreja, lá, andando por lá, alguém chegou, pastor, tem alguém querendo orar com o senhor aí. Eu falei, vamos orar. Aí chega uma irmã da igreja, tira de dentro da bolsa um passaporte, e o passaporte vem com visto. E a irmã falou, pastor, eu quero que você ore pelo meu filho está indo para os Estados Unidos. Eu só vou trocar os nomes aqui, né? Senão o pessoal aqui vai saber quem é. Aí eu falei assim, é para orar pelo João? É, pastor, o João está indo para os Estados Unidos. Que bom, pastor. Aí quando eu pego o passaporte para orar, né, pelo irmão, que não podia estar lá, estava escrito José. Ué, mamãe, aqui está José. É, pastor, você sabe, né, que é difícil para a gente tirar, então a gente tem que dar um jeitinho. Jeitinho. José. Tá certo. Então vamos orar. Vem cá, irmão. Senhor Deus, eu quero te apresentar a vida do João, mas que aqui nesse documento está chamando José, Senhor. E eu não sei porque que ele mudou o nome dele não, Senhor. Mas eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor ponha as tuas mãos nessa causa aqui, viu, Pai? Essa safadeza aqui. Essa falta de vergonha na cara. Senhor, eu quero te pedir agora, Senhor, que quando o teu servo João, que agora se chama José, que trocou de nome não sei porquê, Pai, quando ele chegar na alfândega, abra os olhos da Polícia Federal, que ele seja preso em nome de Jesus, pegue muitos anos de cadeia, para ele saber que com Deus não se brinca, em nome de Jesus. Aí a irmã olhou para mim, está com a raiva assim, pegou, fechou, pôs na bolsa, você vai ver, Deus vai honrar meu filho ainda, irmãos. Resultado? Não, o cara passou. O cara passou. E quando passou um tempo, eu sentado no escritório da igreja, só eu aqui como pastor passo isso, para pagar o aluguel, estava tudo enrolado, só eu, ninguém passa por isso aqui. Problema financeiro na igreja, estava sentado com a mão na cabeça, para pagar o aluguel, chega uma mulher muito bem vestida no meu escritório, boa tarde pastor, boa tarde. Irmão, só assumiu, porque eu estou agora em outra igreja. Tá. Mas eu vim aqui cumprir os meus votos. Olhei para a cara dela, que voto, irmão? É porque o meu filho, mesmo com o senhor fazendo uma oração contrária, Deus honrou ele. Ele está nos Estados Unidos, eu estou aqui com o dízimo dele para entregar. Ele estava entregando um dízimo de 6 meses. Na época que no norte dos Estados Unidos estava bombando a construção civil. O cara estava ganhando por mês uns 12 mil dólares. Então você põe 1.200 vezes 6 aí agora na sua cabeça. Em dólar, na época que o dólar estava 3 para 1. Eu nunca vi tanta nota de 100 dólares. Irmão, quando eu vi aquele tanto de dólar, eu falei assim, Deus é comigo demais. Eu estava orando aqui agora e Deus trouxe a resposta. Falei, irmã, até arrepiei. Quando eu fui pegar o dinheiro, o Espírito Santo falou assim, não pega, é dinheiro de trabalho ilícito. Eu cocei o ouvido assim, falei, Espírito Santo, estou ficando doido. Ainda usei a Bíblia contra o Espírito Santo quem santifica o altar, a oferta é o altar. Espírito Santo, que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Irmão, dava para me pagar o aluguel atrasado, o atual, o posterior, e mais uns 2 meses para frente. E eu tive que empurrar aquele dinheiro para ela, tremendo. E dizer, não, irmão, eu não vou aceitar. E ela empurrou de volta, eu não! O Espírito de Deus falou naquele dia para mim assim, esse dinheiro tem lepra de Naamã. Sabe por que Eliseu não pegou? É porque quando Naamã trouxe a oferta, ele ainda era leproso, e a Bíblia diz no livro de Levítico, que tudo que um leproso toca fica imundo. O dinheiro de Naamã também era imundo. E nós, como profetas de Deus, não podemos aceitar dízimo e dinheiro imundo na nossa casa. Esse tempo agora eu vi uma reportagem na Bolívia, 5 milhões de dólares lavados numa igreja, de dízimo, dinheiro de Naamã. Aí vem a quebra da aliança, Eliseu dá a palavra, Geazi vê o dinheiro, fala assim, quê?
Vou deixar não. Foi atrás. Uma pessoa deixa de ser profeta para ser mendigo em 2 minutos. Deus não chamou a gente para mendigar nada. Aprendi uma coisa com o apóstolo, o missionário Paulo Roberto Rezende. Ele fala assim: eu posso estar vivendo a pior fase da minha vida, que eu visto a minha melhor roupa e vou fazer o que eu tenho que fazer com a mesma dignidade. Eu não preciso mendigar o que eu preciso para ninguém. Porque ele contava o testemunho de um pastor que foi a uma loja de pneus. E ele, foi até o pastor Carlos compartilhou isso comigo. O pastor Jorge Linhares falou com o pastor, ele chamou para consagrar uma loja de pneu. E ele não podia ir, mandou o pastor chega lá, ungiu a loja, abençoou a loja do cara. Falou: mas esse pneu bonito você tem aqui? Quando eu tiver dinheiro aqui, eu vou vir aqui comprar os pneus, porque meu carro está com os pneus tudo careca. Que é isso, pastor? Pastor, vou deixar meu pastor com pneu careca. Pode pegar qual pneu que você quiser aí, deixa o carro aí. Aí trocou pneu, revalizou tudo, trocou, balanceou, alinhou e fez aquilo. Quando ele chegou para o pastor Jorge Linhares, e com toda a alegria: irmão, meu pastor, fui lá orar, e depois de orar, Deus ainda me abençoou. O irmão viu lá que eu tinha meus pneus ruins, e ainda me deu 4 pneus novos. O pastor Jorge Linhares falou assim: meu irmão, você entrou lá como profeta e saiu como mendigo. Não é você que é responsável por prover aquilo que você precisa, foi quem te chamou. O Geazi, ele quebra a aliança discipulado para ir atrás de algo que estava leproso. Foi atrás de um recurso leproso, porque Naamã estava curado, mas o dinheiro ainda era do Naamã leproso. A lepra não contamina só a pele do cara, contamina tudo que ele pôs a mão. E aí tem um problema gravíssimo aqui. A quebra de aliança do Geazi foi tão terrível. Por que ele fez isso? Porque ele resolveu achar que a resposta estava naquilo. E deixou de confiar numa palavra profética. Ele, diga para o seu irmão, ele trouxe de volta a lepra de Naamã, que estava no fundo do rio. Geazi quebrou uma aliança, que ele era o sucessor de Eliseu. Imagina se Eliseu tem porção dobrada de Elias, o que ia acontecer com Geazi? Mas ele deixou de confiar, porque ele achou que a resposta para ele estava naquilo. Aí o Eliseu falou assim: a lepra de Naamã vai se apegar a você, e toda a sua família vai ficar assim também. Porque quando eu não aprendo a ficar em aliança, olha aqui para mim, quando eu desaprendo a andar em aliança, eu não valorizo uma aliança, eu começo a achar que o meu sustento está no dinheiro de Naamã. Tem muita gente que confia mais no dinheiro de Naamã do que na palavra de um profeta. Começa a arranjar um monte de coisa. Sua segurança não está no dinheiro de Naamã. Sua segurança está quando você emergir do Espírito na água. Você vai vir cheio de autoridade. Ele pegou a lepra de Naamã, porque ele quebrou uma aliança. Nesta tarde, o Espírito de Deus quer nos submergir aqui. Eu queria usar esse tempo para a gente fazer um ato profético aqui. Já estou acabando aqui mesmo agora. Conversa de pastor não. Deus pôs esse texto no meu coração por alguns motivos. Primeiro, a gente não vai conduzir ninguém que esteja leproso. Segundo, a gente vai ter que passar a ouvir quem a gente não ouvia, restaurar a aliança. Terceiro, nós não vamos fazer como Geazi, nós não vamos botar a mão em coisas leprosas por interesses pessoais. Preste atenção, repete isso bem alto agora comigo, para você entender o que eu estou dizendo. Diga comigo: Geazi só voltou atrás de Naamã, porque ele não tinha o interesse no projeto de Eliseu. Ele tinha um interesse pessoal. Irmão, toda vez que eu começo a valorizar meus interesses pessoais, eu começo a quebrar a aliança.
Paulo falou que tudo para ele era lucro. Quem não vive no lucro, vai viver no prejuízo. Existem duas coisas na nossa vida. Diga comigo, ou eu vivo realizado, ou eu vivo frustrado. Frustrado é aquela pessoa que sempre acha que tudo está ruim. Mas o realizado é aquele que se vê em lucro em tudo. Por exemplo, o frustrado fala assim, sabe, um homem como eu, uma mulher como que eu me casei. Uma mulher frustrada aí, a mulher que eu sou, o homem com quem eu me casei. O realizado fala assim, olha a mulher com quem eu me casei. Olha o filho que eu tenho. Olha os discípulos que eu tenho. Olha o pastor que eu tenho. Isso é uma pessoa realizada. A pessoa frustrada vive na teoria da conspiração. Todo mundo quer acabar com ele. Nós temos que viver realizados. O Geazi, ele só foi atrás de Naamã porque ele tinha um projeto pessoal. Eu vou falar uma coisa aqui, se eu estiver errado, você pode me cancelar aqui. Mas eu queria fazer um ato profético aqui hoje. Não é porque é a convenção da igreja em célula, isso não.